Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir as nossas videoaulas aqui. Vamos continuar falando de predição genômica, né? Na primeira videoaula a gente falou de predição genômica, né? Estimando os efeitos de marcadores, né? Via métodos frequentistas, e hoje a gente vai abordar via métodos bayesianos, tá? Antes, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre métodos bayesianos, diferenciando dos métodos frequentistas, né? Para quem não ouviu falar desse assunto, esse assunto é muito amplo, vocês podem fazer disciplinas inteiras aí sobre inferência bayesiana. Quanto a métodos de estimação de parâmetros, né? No nosso caso, parâmetros genéticos, é bem interessante para a nossa área, estimação de efeitos de marcadores, né? A gente pode ter o método dos quadrados mínimos, né, que a gente usou e discutiu na aula anterior, ou quadrados mínimos ordinários. Aqui, então, busca-se minimizar a soma de quadrados resíduos. Então, com isso, a gente vai ter a estimativa do parâmetro mais adequado, né? Nós temos os métodos, né, baseados na função de verossimilhança. Tá? Então, a gente tem um conjunto de dados, né? A gente vai buscar maximizar essa função de verossimilhança, e o parâmetro que maximiza essa função de verossimilhança, né, vai ser o parâmetro mais adequado a gente usar nos nossos trabalhos, tá? E nós temos os métodos baseados em inferência bayesiana, que é o assunto da aula de hoje, tá? Tem os métodos aí de machine learning, né, que estão sendo discutidos também, né? A inferência bayesiana, além das informações contidas nos dados, a verossimilhança dos dados, ela vai utilizar também, né, as informações a priori, ou seja, as informações que a gente já tem, já acumulou sobre aquela estimativa que a gente quer, tá? Então é isso que a gente vai dar uma discutidazinha nessa aula de hoje, tá? A inferência bayesiana, então, né, o teorema de Bayes surgiu com Thomas Bayes, né, que viveu de 1702 a 1761. Ele que propôs os princípios do teorema, né, que é baseado em distribuição de probabilidade condicional, tá? Obviamente, no início, esse teorema de Bayes era aplicado a eventos, né? E só depois ele foi aplicado à função de probabilidade, né? E passou a ser utilizado aí nas áreas de genética. A gente usa muito na área de genética e melhoramento animal, plantas, na genética humana. E hoje em dia tem sido utilizado em todas as áreas de pesquisa, né? Saúde, N outras áreas têm utilizado inferência bayesiana, tá? Esse artigozinho aqui é um artigo em português, né? Não é um artigo científico, fácil de ler e fácil de entender os princípios da inferência bayesiana. Eu recomendo depois que vocês lerem uma olhadinha, tá? Especificamente para o nosso caso, né? O que a gente quer, né? Essa função, essa distribuição a posteriori dos parâmetros dados os dados, é assim que a gente lê, isso é uma probabilidade condicional, né? Ou a probabilidade a posteriori dos parâmetros, aqui a gente está considerando θ o parâmetro que a gente quer estimar, e y seria o nosso conjunto de dados, tá? Então, a probabilidade a posteriori dos parâmetros condicional aos dados, esse tracinho aqui, né, é condicional. A probabilidade condicional seria a probabilidade de um evento A, dado que ocorreu um evento B, né? Esse tracinho aqui é o que indica isso. Então, essa posteriori aqui, que a gente chama, né, ela é proporcional. Esse aqui é o símbolo de proporcional, né? Essas equações aqui são equivalentes. Isso aqui está parecendo um alfa, mas é o proporcional também, tá? A distribuição conjunta dos dados, dado os parâmetros, então é a probabilidade dos dados, dado o parâmetro θ, tá? Isso aqui, então, essa partezinha aqui, é a função de verossimilhança. Aqui, ó, é o likelihood dos dados, é a função de verossimilhança. Os métodos frequentistas, eles utilizam só essa partezinha aqui, ó, tá?
E a partir de um conjunto de dados, de uma amostra de dados, usando essa função de verossimilhança, a gente pode obter, né, estimadores desses parâmetros. Tá? Só que na inferência bayesiana, isso aqui ainda é multiplicado por essa probabilidade a priori dos parâmetros. Tá? Então, informações que a gente já tem sobre esses parâmetros. Tá? Então, eu botei essas duas aqui, que são iguais, né? Dá para vocês verem, só que aqui está descrito em termos de probabilidade e aqui está descrito em termos de distribuição. É comum a gente encontrar das duas formas. Tá? Então, lendo aqui, ó, a distribuição a posteriori dos parâmetros, dados os dados, isso aqui são os resultados, é a distribuição que a gente vai obter, da qual a gente vai pegar a média, a moda ou a mediana e utilizar nos nossos trabalhos, tá? Ela é proporcional, então, à distribuição dos dados parâmetros, que é a verossimilhança dos dados, tá? Vezes a distribuição a posteriori dos parâmetros, tá? Isso aqui, então, é o que a gente chama de teorema de Bayes, na forma como ele é aplicado na genética e melhoramento animal, plantas e genética humana. Aqui está o teorema, né? E quais são as principais diferenças, então, entre a Bayesiana e a inferência dada pelos frequentistas? Considera todos os parâmetros do modelo como efeito aleatório. Na Bayesiana, todos os parâmetros são considerados parâmetros de efeito aleatório, tá? Diferentemente da frequentista. Nós temos parâmetros de efeitos fixos, parâmetros de efeitos aleatórios. Utiliza informações externas aos dados. O que é informação externa aos dados? É essa aqui, são as priores, né? É a função de verossimilhança, são informações dos dados. Só que a gente multiplica isso aqui por uma informação a priori, que são informações externas aos dados. Na inferência frequentista, né, a gente tem uma estimativa pontual de um parâmetro, tá? Só que na Bayesiana, aqui, ó, a gente tem uma distribuição de probabilidade dos parâmetros e não estimadores dos parâmetros, tá? Então a gente não tem uma estimativa pontual do parâmetro, a gente tem uma distribuição de probabilidade dos parâmetros. Qual é essa distribuição de probabilidade dos parâmetros? É essa aqui, tá? Já na frequentista a gente tem o que? Estimadores pontuais dos parâmetros. Então, vamos discutir um pouquinho rapidamente o que é a função de verossimilhança, né? Então, a gente tem uma distribuição dos dados amostragem, a gente tem uma amostra de dados, né? Y1, Y2 até YN, condicional aos dados. Vejam aqui, ó, probabilidade dos dados dado os parâmetros. Probabilidade dos dados dado os parâmetros. O parâmetro, né? Então, aqui, ó, a probabilidade dos dados Y1, Y2, YN, né? A gente pode chamar isso aqui de YI, dado os parâmetros, ela vai ser igual a probabilidade de y1 dado o parâmetro vezes a probabilidade de y2 dado o parâmetro vezes a probabilidade de yn dado o parâmetro. Por que eu posso multiplicar aqui? Porque, olha aqui, ó, tá falando que isso segue uma distribuição específica IID. O que é esse IID? Quer dizer, independente e identicamente distribuída, tá? Se é independente, né, pela lei do produto das probabilidades, a probabilidade de ocorrer A e B, se A e B são independentes, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então aqui a gente pode multiplicar o produto dessas probabilidades aqui, ó. Então a formulazinha vai ser o produtório, essa letrazinha aqui indica o produtório de I variando de 1 a N, né, da probabilidade dos dados dado o parâmetro, tá? Isso aqui que vai levar a função de verossimilhança para uma distribuição específica. Ela vai ser diferente dependendo do tipo de distribuição dos dados que a gente tem, se é distribuição normal ou outro tipo de distribuição. Então vamos pegar um exemplozinho aqui. Esse exemplo é um slide do professor Fabiano da UFV e trata aqui de tamanho de leitegada, número de leitões nascidos por matriz. Então tá aqui as porquinhas, né, muito elegantes. Essa aqui produziu 2 leitões, o dado que a gente tem é 2. Essa aqui produziu 3 e essa aqui produziu 6. São dados de contagens.
Dados de contagem, geralmente a distribuição que a gente usa é a de Poisson, né? Que é dado por isso aqui. Então, a probabilidade dos dados, dado o parâmetro, aqui o parâmetro a gente não está chamando de θ, a gente está chamando de lambda. A probabilidade dos dados, dado o parâmetro, que é lambda, vai ser dado por isso aqui, ó, tá? E resolvendo aqui, né, a gente vai ter a função de verossimilhança, a gente está chamando aqui de FV, tá? Percebam que essa função de verossimilhança, então, ela depende de n, tá? Que é o número de dados que a gente tem, tá? Ela depende de y aí, que são os nossos conjuntos de dados. Tá aqui, ó, y, os nossos dados. E depende de lambda, né? Que é o parâmetro que eu quero estimar. Esse aqui eu não conheço, tá? Mas se eu só tenho uma incógnita, eu posso então resolver isso aqui e achar esse parâmetro, né? E esse aqui vai ser o estimador, a estimativa, desculpa, desse parâmetro, tá? Como é que eu faço então para obter o parâmetro mais adequado aqui, né? Então a gente pega essa função de verossimilhança, né? E tem que maximizar essa função de verossimilhança, né? Para maximizar a gente deriva e iguala a zero. Então a gente está maximizando, obtendo o parâmetro que maximiza, o parâmetro lambda que maximiza a função de verossimilhança, tá? E esse vai ser a estimativa mais adequada por esse método. O método é o método da máxima verossimilhança. Essa aqui é a função de verossimilhança, tá? Esse método, pessoal, foi muito utilizado aí muito utilizado no melhoramento animal. A gente usa a máxima verossimilhança restrita, né? O método da máxima verossimilhança restrita. Tem um software muito famoso, né? Que é o MTDF Remo, né? Que roda essas estimativas. Tem N outros softwares que rodam, né? E a gente vai ter, por processos iterativos, né, uma estimativa pontual, que vai ser o valor do parâmetro que a gente vai usar nos nossos trabalhos, seja para estimar um parâmetro genético, para predizer um valor genético, para trabalhar com normas de reação, para estimar efeitos de marcadores, né? A gente pode usar também esses métodos frequentíssimos, embora os métodos bayesianos sejam mais utilizados. Então, se for os dados seguirem outros tipos de distribuição, como Bernoulli, né, ou Poisson que a gente mostrou ali, ou distribuição normal, isso vai levar a mudanças, obviamente, aqui na função de verossimilhança. E essa aqui, depois de derivada igualar a zero, a gente vai obter o parâmetro que maximiza essa função, que seria a estimativa mais adequada, tá? No caso então a gente discutiu essa partezinha aqui, ó, que é a função de verossimilhança. Mas para a gente ter a nossa posteriori, os nossos resultados, distribuição dos resultados, né, a gente precisa agora da priori, tá? E como é que seria essa priori? Como é que a gente define essa priori, tá? Então existem algumas formas da gente definir essa priori, tá? Uma forma é utilizar estudos prévios, tá? Então imaginem que a gente quer estimar a herdabilidade para uma característica de peso na raça Nelore, tá? Peso a desmama, peso ao ano, peso ao nascimento, tá? Eu tenho muitos trabalhos na literatura no Brasil feito estimando os parâmetros genéticos para a raça Nelore. Então eu posso ir nesses artigos e buscar, por exemplo, a variância genética aditiva de cada um desses trabalhos e vou reunir lá, sei lá, 100, 200 ou deve ter 300, 400 trabalhos de estimação de parâmetro genético com a raça Nelore para características de desempenho, tá? Vou pegar esses dados, vou digitar, vou construir um histograma, tá? E posso usar, por exemplo, esse pacote do R, que é o FitDistri Plus, tá? Para ajustar uma distribuição. E ele vai dizer, esses dados aqui se ajustam melhor à distribuição tal, né, que tem os parâmetros tais e tais. E aí eu vou usar essa como priori, tá, para rodar os meus dados. Isso aqui então é feito um estudo, como se fosse uma meta-análise ou uma grande revisão. Na verdade é uma meta-análise, né, porque eu vou reunir dados dos trabalhos e ainda vou
fazer novas análises, né? Aqui um histograma definindo distribuição e utilizar isso aqui como priori, tá? Outra estratégia, essa estratégia que foi usada aqui pelo Fabiano, o Marcelo Soriano e outros colegas lá da UFV, né? Que é usar o que eles chamam de estudos prospectivos, tá? Então aqui, ó, as distribuições a posteriores, né, tornam-se uma distribuição a priori em estudos futuros, tá? Então imagine que eu não tenho informação nenhuma, estou estimando parâmetro genético com uma característica nova, sei lá, sobrevivência de bezerros, né, com base em alguma característica, eu não tenho informação nenhuma na literatura dos componentes de variância, tá? Então eu rodo uma cadeia sem considerar essa a priori, não dando uma a priori não informativa, tá? E essa posteriori que eu vou obter aqui, ó, distribuição dos parâmetros, os dados, né, em um estudo prévio, eu vou usá-la como priori, né, aqui numa nova estimativa, tá? Então isso aqui seria o fato da gente usar esses dados a priori, né, obtidos em gerações anteriores, em estudos que vão se atualizando ao longo do tempo. Quem quiser depois pode dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Essa a priori, então, pessoal, ela pode ser mais ou menos informativa, tá? Então aqui a gente tem a densidade, esse pico mais alto aqui, ó, ela tem maior densidade, então quer dizer que os dados, né, estariam, a maior parte dos dados efetivamente estariam aqui entre 5 e 15. Essa a priori, então, seria uma a priori mais informativa, tá? Então aqui, ó, cor preta é muito informativa. Na verdade tá aparecendo aqui um azul, né? Mas é preta aqui, ó. Alta densidade em torno do parâmetro que a gente quer estimar, tá? A curva vermelha, que é essa aqui que está mais achatada, né? Perceba que ela tem o pico de densidade é menor, né? E a distribuição aqui do parâmetro, né, tem um intervalo muito maior aqui, menor que 5, maior que 20 aqui. Essa distribuição aqui seria a priori menos informativa, tá? E se eu tivesse uma uniforme, uma reta assim, né, para qualquer valor do parâmetro, ela apresenta a mesma densidade, o que quer dizer isso? Essa a priori seria uma a priori não informativa, tá? Que seria esse caso aqui, ó, priores não informativas, né? Esse azulzinho aqui, ó. Todos os valores para os parâmetros são igualmente prováveis, apresentam a mesma densidade. Nesse caso aqui, pessoal, uma a priori não informativa, o que a gente vai ter? Se essa a priori aqui não é informativa, né, a minha posteriori, que seria a baseada nos métodos bayesianos, né, é igual à função de verossimilhança. Não teria diferença aqui, praticamente, né? A distribuição a posteriori, então aqui a gente já discutiu a função de verossimilhança, já discutimos a priori e aqui a posteriori, é isso que a gente vai falar agora. O que é a posteriori? Posteriori é o conjunto a distribuição dos resultados que a gente vai obter, tá? Então a posteriori é a distribuição do parâmetro condicionada aos dados, de forma que toda a inferência a respeito do parâmetro é feita por essa distribuição. E o que a gente pode usar para ter um valor pontual? Já que a gente não vai ter um valor pontual, a gente vai ter uma distribuição do parâmetro. A gente pode usar a média, a moda, a mediana. Geralmente se usa a média, tá? A gente pode ainda, pessoal, fazer construir intervalos de credibilidade. Por exemplo, a 95%. O que a gente faz? A gente vai pegar o quantil 0,025 como limite inferior e o quantil 0,975 como limite superior, né? E nesse intervalo aqui vão estar 95% de chance do parâmetro estar aqui dentro desse intervalo.
tá? Então a gente interpreta assim, ó, existe 95% de chance do verdadeiro parâmetro encontrar-se entre o limite inferior, né, esse aqui, e o limite superior desse intervalo de credibilidade aqui, tá? Isso aqui é bem diferente de intervalo de confiança que a gente tem quando a gente faz uma estimativa por métodos frequentíssimos. Então vamos pegar um exemplozinho aqui, pessoal, né? Como se fosse dados de peso a desmamo, de bezerros, né? E a gente quer estimar a média, que a gente está chamando aqui desse parâmetro θ, tá? E a gente tem dados históricos, dados de gerações anteriores, né? Que a gente pode pensar em usá-las como priori, tá? Então, tá aqui a posteriori, que ela é igual à função de verossimilhança vezes a priori, tá? A função de verossimilhança, ela vai extrair informação dos dados. Então, segundo os dados, a média, né, o parâmetro que a gente quer estimar, está na faixa aqui de 178 quilos, com essa distribuição normal. Dados históricos, né, de gerações anteriores mostram que é uma distribuição normal também, e o peso está aqui na faixa de 174 quilos, tá? Então a gente pode fazer a estimativa da posteriori, da distribuição a posteriori, e que deu aqui 176, que está meio que no meio aqui, né? Valorizou tanto a informação dos dados quanto a informação a priori. Se a gente tiver uma a priori que não seja informativa, seja praticamente uma uniforme, aqui uma flat, né? A distribuição a posteriori vai focar principalmente na função de verossimilhança, nas informações fornecidas pelos dados, na verossimilhança dos dados, né? E essa estimativa então vai ficar muito próxima aqui do valor da verossimilhança dos dados. Indicaria o quê? Que os métodos bayesianos aqui seriam igual ao método do frequentista, praticamente. E se a gente tiver uma a priori, né, informações de gerações anteriores com uma densidade, com um pico alto e bem estreita aqui, né, mostrando que os valores devem estar, sei lá, entre 170 e 180, né, a maior parte dos valores aqui, essa a priori então vai ser mais informativa e a posteriori vai tender no sentido da informação a priori que a gente vai utilizar. Os frequentistas não gostam muito disso, né? Eles acham que as informações principais têm que ser extraídas daquela amostra de dados que a gente tem e não de informações a priori, porque como confiar nessas informações a priori, né? Como a gente definir se essa a priori é mais ou menos informativa, né? Então vejam aqui que a posteriori ficou bem próxima aqui da priori, porque essa aqui é uma priori bem informativa, ela é bem afilada aqui, a maior parte dos valores, né, estão aqui bem próximo desse valor médio dessa distribuição a priori aqui. E como é que se obtém essa posteriori, né? Geralmente se usa métodos de simulação por cadeias de Markov, né? A gente chama de MC via algoritmo de Gibbs. Existem outros algoritmos, né, dentro desses métodos MC, mas um dos mais utilizados é esse algoritmo de Gibbs. Vamos tentar passar a ideia rapidamente de como é que ele é feito, né? Então imagine que a gente tem um vetor de parâmetros θ0, né, que eu quero estimar, tá? Então aqui eu quero estimar, por exemplo, a variância genética aditiva, a variância residual, tá? Esses métodos iterativos sempre eu tenho que entrar com o valor inicial para ele usar o algoritmo, né, e fazer estimativas no processo iterativo 1, depois no processo iterativo 2 ele usa as estimativas obtidas no 1, no processo iterativo 3 ele usa as estimativas obtidas no processo iterativo 2 e assim segue, tá? Dentro dessa primeira iteração aqui, dessa iteração número 1, né, se eu tenho um monte de parâmetros para ser estimado, né, lógico que quanto mais parâmetros eu tenho para ser estimado, mais esse processo vai demorar, né, a convergência desse processo vai demorar. Então, eu quero, para o parâmetro 1, né, na iteração 1,
ele vai ser esse parâmetro 1 condicional ao tracinho aqui, ó, ao parâmetro 2, 3, P. Mas eu não tenho valores ainda para 2, 3 e P. Então eu vou pegar dos valores iniciais, das priores, tá? Aí quando eu vou para o parâmetro 2, né, na primeira iteração, eu já tenho do 1 aqui, ó, eu uso ele. Só que do 3 até o P eu não tenho, então eu uso os chutes iniciais. E aí segue, tá? Agora quando eu for aqui pro θ 3, 1, né? Aí eu já tenho esse do 1 e já tenho esse aqui do 2, tá? E aí vou seguir esse processo. Aí quando eu contemplar todos os parâmetros, né? Eu vou para a segunda iteração. Aí os resultados dessa primeira aqui eu vou utilizar como valores iniciais e esse processo segue até a convergência, tá? Então é mais ou menos isso que o algoritmo de Gibbs faz. E no final vai ter uma posteriori, uma distribuição desses parâmetros, tá? Que a gente pode usar, por exemplo, a média aqui e calcular o intervalo de credibilidade a 95 ou mais ou menos por cento para utilizar nos trabalhos científicos, tá? Quando a gente fala de métodos bayesianos, né, tem algumas coisinhas que a gente precisa entender quando a gente vai rodar esse conjunto de dados, tá? Um deles é o que a gente chama de burn-in, ou período de aquecimento. Na verdade, a gente vai descartar as primeiras cadeias que a gente botou para rodar. Por que a gente descarta essas primeiras cadeias? Vejo aqui que o valor inicial adicionado, né, para dar o start, foi 2. E ele deu uma caída aqui, depois subiu, começou a oscilar e daqui em diante parece que ele deu uma estabilizada, tá? Então você vai lá e descarta essas primeiras cadeias, dado que elas têm uma instabilidade muito grande, tá? E fica só com esse número de cadeias daqui em diante, para você ter a distribuição a posteriori. Outro termo importante é esse thinning interval, ou seja, o intervalo de salvamento, né? As estimativas de cadeias muito próximas, elas são valores muito correlacionados, tá? Então, para evitar esses problemas de correlação de multicollinearidade, né, também salva de intervalo em intervalo, tá? Então não trabalha assim com todas as cadeias, trabalham-se com... Imagina que eu tenho lá, vou rodar 10.000 cadeias, tá? Vou descartar 4, então as iterações então vão ser 10.000, o burn-in vai ser 4.000, então vão sobrar aqui 6.000 cadeias, só que o meu thinning, intervalo de salvamento, vai ser de 3.000 em 3.000, então na verdade no final eu vou ter 2.000 estimativas. Dessas 2.000 estimativas, então a gente vai ter a nossa distribuição dessas 2.000 estimativas e a gente pode, se quiser um valor pontual, a gente pode trabalhar aqui com a média, tá? Então seria burn-in, né? O número de cadeias que a gente vai definir, o burn-in e o intervalo de salvamento, tá? Um exemplozinho aqui, pessoal, rodou-se 55.000 ciclos ou cadeias, né? Na verdade, isso aqui é um número muito pequeno. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma cadeia inicial. Eu não tenho muita informação sobre a priori, né? Eu quero definir. Eu rodo uma cadeia que se chama de cadeia crua, né? Então, 55.000 ciclos. Faço um burn-in aqui de 5.500 e mando salvar de 5 em 5.000. Intervalo de salvamento, tá? Depois eu posso usar um pacote, por exemplo, esse pacote BOA do R, tem outros pacotes para avaliar a convergência, né? E faço alguns testes, entre eles o Raft-Lewis, né? E esse teste permite redefinir o número de cadeias, tá? O burn-in e o intervalo de salvamento, tá? Então agora eu pego as estimativas que foram feitas nessa primeira rodada aqui e o burn-in, o intervalo de salvamento que foi indicado pelo teste Raft-Lewis e boto para rodar novamente. E agora, sei lá, vou botar 500.000 cadeias, 300.000 cadeias, por exemplo. Tem gente que roda com 1 milhão de cadeias, tá? E depois eu posso aplicar esse teste GeoWick, né? Que o resultado, na verdade, não significativo indica convergência. Tem um artigo específico que fala desse teste, é bem interessante, tá?
Então, a convergência por métodos bayesianos ela é mais elaborada, não é igual no método frequentista que você roda, né, e bota lá que quando a estimativa posterior e anterior, né, tiver uma diferença, por exemplo, de 10 a menos 9, ou seja, foi uma diferença muito pequenininha entre as estimativas de uma cadeia e outra, eu vou dizer que isso convergiu. Aqui não, eu tenho que ir trabalhando isso. Eu rodo, eu vou lá usar o pacote boa, eu vou ter novas indicações de burn-in, de intervalo de salvamento, eu aumento o número de cadeias, aí eu rodo novamente, faço o teste GUI, que opa, convergiu, aí eu vou seguir o trabalho, tá? Então é bem xaropezinho, porque às vezes demora muito a gente até obter convergência, dependendo do número de parâmetros no modelo, né? Dependendo do conjunto de dados, isso pode ser bastante demorado. Pois bem, pensando então nos métodos bayesianos aplicados à GWAS e à seleção genômica, né, a gente quer estimar aqui os efeitos dos marcadores, tá? Então, aqui, os métodos bayesianos, para estimar efeitos de marcadores, eles diferem em função da distribuição a priori assumida para os efeitos dos marcadores. Então, essa que é a diferença. E essa distribuição a priori que são utilizadas para estimar esses efeitos marcadores levou à criação de um número muito grande de métodos bayesianos. Inclusive o Gianola chama isso de alfabeto bayesiano, dado o número de métodos que tem atribuídos às letras Bayes A, Bayes B, Bayes laço, Bayes pi, né? Vários métodos aí que eles chamam chegaram a chamar de alfabeto bayesiano. Exemplozinho aqui, né? O Bayesian RR, né? Utiliza a distribuição normal. O Bayesian laço utiliza a exponencial dupla. O Bayes A usa a distribuição T, né? E temos N outros aí, chegando a ser chamado de alfabeto bayesiano, né? Para esses três que a gente exemplificou ali, né? O Bayesian laço, o Bayesian RR, né? O RR Club e o Bayesian A, né? O Bayesian laço, o verdinho aqui, ó, ele usa uma dupla exponencial. Perceba que a densidade dele é maior e ele é mais afilado, né? Então seria uma a priori mais informativa. E aqui não dá muito para ver, mas ele permanece mais longe aqui sem tocar os eixos aqui do que a normal. Ou seja, também ele permite modelar alguns marcadores de efeito maior, né? Aqui a gaussiana ou normal, né? A gente sabe que a distribuição normal ela vai se aproximando cada vez mais aqui desse eixo, né? Mas nunca toca, né? Aproximando infinitamente, mas nunca toca. Já em relação à dupla exponencial, né? O Bayesian laço fica mais difícil de achar efeitos maiores para marcadores, tá? Esse trabalho aqui do Gustavo de los Campos, né? Ele mostra que a normal, aqui a dupla exponencial e a t, né? Então, nesse sentido aqui, percebo que vai aumentando esse shrinkage, esse encolhimento, né? O fato que vai regredindo esses valores dos marcadores no sentido de zero, né? Nesse sentido horário aqui, ó. Percebam então que aqui seria menos informativa, aqui mais informativa, aqui mais informativa ainda, e aqui mais informativa, as priores, né? E também aqui modelar os marcadores que possam ter efeitos maiores, né? Vejam que quando a gente usa métodos diferentes, os marcadores que são encontrados tendo associação com as características podem variar muito. Então aqui é o Bayes pi, que é um método, e o Bayesian laço. Percebo que aqui o shrinkage aqui foi muito maior, sobrando apenas, sei lá, vamos pegar 0,20 aqui, né? Poucos marcadores com efeito para característica, enquanto aqui foi um shrinkage menor, né? E sobrou um monte de marcador, inclusive em outras regiões do cromossomo. Aqui mesma coisa aqui para produção de leite, aqui para produção de gordura. Então pode variar muito dependendo do método que você vai utilizar, que na verdade está mudando é o tipo de distribuição a priori que você está considerando.
Aqui eu comparando também nesse Maharaplot o BCP e o BIC, né? Então olha aqui o número de regiões aqui encontradas muito maior do que nesse método BIC aqui, tá? Basicamente isso, pessoal. Agradeço a atenção.